Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Geografia Geral, é a nossa aula de número 15 e o tema da aula de hoje é tigres asiáticos. Pessoal, então vamos começar a ver os aspectos gerais dos tigres asiáticos. Eles possuem elevadas taxas de crescimento econômico, com média de 5% ao ano de aumento do PIB. A rápida elevação das exportações, com crescimento que muitas vezes ultrapassou os 10%, possuem baixas taxas de inflação, possuem também elevada dependência internacional, determinada pela alta dívida externa, pela necessidade de elevados investimentos e pelas grandes exportações. Ainda como aspectos gerais, nós temos que a indústria se expandiu rapidamente, servindo de base para o crescimento geral da economia. O acelerado crescimento do PIB alterou completamente o quadro socioeconômico desses países, pois a urbanização se acelerou, o crescimento vegetativo caiu de forma expressiva, as taxas de analfabetismo decresceram, a expectativa de vida aumentou rapidamente, as taxas de mortalidade infantil foram muito reduzidas, mas a situação desse conjunto de países apresenta algumas diferenças. Pessoal, nós vamos ver que a primeira geração de tigres asiáticos é composta de 4 países, beleza? E claro, dentre esses 4 países vão haver algumas diferenças. Pessoal, então voltando aos aspectos gerais. Nós temos que os tigres asiáticos possuem forte presença do Estado, principalmente em infraestrutura, ou seja, o Estado ajudou a criar uma infraestrutura para esses países, possuem grandes incentivos fiscais e elevado investimento em educação, ciência e tecnologia. Muitos deles são ou foram ditaduras. Pessoal, nós temos que a primeira geração de tigres asiáticos é composta por Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, e ocorreu por volta de 1970. A origem de suas indústrias é recente e está fortemente ligada à segunda fase de expansão das transnacionais no pós-Segunda Guerra Mundial. Para atrair essas empresas estrangeiras, os governos criaram incentivos fiscais, apoiaram as exportações e liberaram as remessas de lucros para o exterior. Além disso, dispunham de outros fatores de atração, em especial a mão de obra abundante, barata e disciplinada. Como contrapartida, esses países não possuíam grandes reservas de matéria-prima, não possuíam grandes fontes de energia e de minerais. Os principais investidores desses países eram o capital norte-americano e o capital japonês. Atualmente, eles possuem uma indústria diversificada. Entre elas, nós temos os eletroeletrônicos, as máquinas, a indústria naval, a indústria química, a indústria siderúrgica, a informática e a automobilística. Possuem grande uso de tecnologia, várias empresas nacionais de grande porte, mão de obra mais capacitada e mais cara. Aqui nós temos a primeira geração de tigres asiáticos. Nós temos a Coreia do Sul, que possui indústrias como Hyundai, Samsung, LG, Kia, entre outros. Aqui nós temos Taiwan, aqui nós temos Hong Kong e aqui nós temos Singapura, beleza? Que possui um dos maiores portos do mundo, o que também é favorecido pela sua posição geográfica. Segunda geração, iniciada por volta de 1980, tem como países Indonésia, Filipinas, Tailândia e Malásia. Seu crescimento industrial foi baseado em uma agressiva política de diminuição de impostos e favorecimento às empresas transnacionais. A presença de alguns recursos naturais abundantes, legislações ambientais liberais ou inexistentes e mão de obra barata foram fatores que também serviram como atrativos. Agora, além do investimento do capital norte-americano e japonês, nós temos também o investimento do capital coreano. Beleza? No caso aqui, sul-coreano, já que a Coreia do Norte ainda é um país socialista, fechado para o mundo, enquanto que a Coreia do Sul é um país capitalista com um grande nível de desenvolvimento socioeconômico.
beleza? Atualmente, a segunda geração de tigres asiáticos atuam no refino de petróleo, nas indústrias têxteis, na indústria alimentícia, na indústria metalúrgica, na indústria de vestuários, componentes eletrônicos. Eles possuem um fator que não havia em preponderância na primeira geração de tigres asiáticos, que é a matéria-prima local, beleza? Então, aqui eles já não são tão pobres em matéria-prima como a primeira geração de tigres asiáticos. Possuem grande dependência de transnacionais e possuem mão de obra barata. Então aqui nós temos a Indonésia em verde, a Filipinas em rosa, a Tailândia em vermelho e aqui nós temos a Malásia, beleza? Em azul. Que seria essa parte aqui e essa parte aqui, beleza? Pessoal, nós temos ainda uma terceira geração que é mais uma possibilidade e não é um fato consumado ainda. Começou por volta de 1990. Entre os países nós temos o Vietnã, o Laos e Camboja. Atualmente eles são países agrícolas, porém possuem mão de obra disciplinada, abundante e barata. Possuem bons índices de alfabetismo, leis ambientais flexíveis, incentivos fiscais e matérias-primas em abundância. Tais fatores são atrativos para o capital internacional, então logo eles têm uma grande tendência a ser a terceira geração de tigres asiáticos. Então aqui nós temos o Laos, aqui nós temos o Camboja e aqui nós temos o Vietnã, beleza? Pessoal, então como alguns destaques dos tigres asiáticos, nós temos que a Coreia do Sul é um dos países mais ricos do mundo. Ele é membro da OCDE, é o 8º país em tecnologia. Os Estados Unidos impôs uma reforma agrária para a Coreia do Sul em 1950. Eles têm um sistema empresarial chamado chaebols, que são empresas familiares. Outro destaque dos tigres asiáticos é Singapura, que se destaca pelo seu porto. Hong Kong voltou a pertencer à China. Taiwan se destaca bastante no ramo da informática e é uma zona militarizada, beleza? Pessoal, lembrando que Taiwan é altamente militarizada porque se separou da China em 1949. Ela mantém suas forças militares com medo de que a China invada Taiwan para reintegrá-la ao seu país, beleza? Em Taiwan nós temos também a ASUS, que é uma empresa taiwanesa, beleza? Que fabrica computadores, notebooks, entre outros. Pessoal, vamos fazer agora alguns exercícios para a gente fixar melhor o que a gente acabou de ver na aula. Exercício 1. Apesar das críticas nos últimos tempos, alguns países superaram o subdesenvolvimento. São os NIC, Newly Industrialized Countries, também conhecidos como tigres asiáticos, são eles. Então, melhor alternativa aí, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, também conhecido como Formosa, e Singapura. Exercício 2. Os países conhecidos como tigres asiáticos, que se destacam por uma grande pujança econômica, caracterizam-se basicamente por... Então, melhor alternativa é a alternativa B. Serem altamente industrializados, porém muito dependentes de matérias-primas. Exercício 3. Sobre o modelo de industrialização implementado em países do Sudeste Asiático, como Coreia do Sul e Taiwan, e o adotado em países da América Latina, como a Argentina, o Brasil e o México, pode-se afirmar que... Então, melhor alternativa é a alternativa aí. Nos países do Sudeste Asiático, a produção industrial visou a exportação, ao passo que, nos países latino-americanos, a produção objetivou o mercado interno, beleza? Ou seja, os países do Sudeste Asiático resolveram ser plataformas de exportação, enquanto os países latino-americanos resolveram optar pela substituição de importações, beleza?
No caso do Sudeste Asiático, eles fabricam seu produto e visam exportá-lo, enquanto que os latino-americanos resolveram por uma industrialização em que, ao invés de eles importarem os produtos, eles mesmos fabricam no seu próprio país. Exercício 4. Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul são países que nos últimos anos têm mostrado forte crescimento econômico, caracterizado por uma economia aberta e com grande parte da produção destinada à exportação. Esses países são conhecidos como tigres asiáticos. Melhor alternativa, alternativa D. Exercício 5. Na distribuição da indústria no mundo, além de fatores histórico-políticos, há também os chamados fatores locacionais. No caso dos tigres asiáticos, os fatores locacionais mais importantes são: então, melhor alternativa, alternativa A, existência de mão de obra qualificada e extensa rede de comunicações. Lembrando que essa rede de comunicações, que faz parte da infraestrutura, foi em grande parte produzida pelo governo, beleza? Já que o governo investiu muito em infraestrutura nesses países. Já que com uma infraestrutura bem montada, favorece com que empresas estrangeiras queiram investir nesses países. Exercício 6. Até meados dos anos de 1940, esses países possuíam economias exclusivamente agrícolas, porém um forte investimento do Estado na educação e no setor industrial permitiu, na década de 70, que eles se tornassem grandes exportadores, elevando seu crescimento econômico rapidamente. Essa afirmação refere-se aos países denominados tigres asiáticos. Melhor alternativa, alternativa A. Exercício 7. O termo tigres asiáticos se refere a 4 países da Ásia: Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, que a partir da década de 1970 alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico. Em razão da agressividade administrativa e da localização desses países, eles receberam tal denominação. Foram vários os fatores responsáveis pelo desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos. Implantou-se nestes países um modelo industrial caracterizado como IOE, industrialização orientada para a exportação. Esse modelo econômico é fundamentalmente exportador. Dessa forma, sua produção é diversificada e voltada para o mercado de países desenvolvidos. No entanto, o consumo interno não é incentivado, uma vez que os impostos inseridos nos produtos são elevados. O texto nos sugere que: melhor alternativa, alternativa B. O crescimento econômico e industrial dos tigres asiáticos se deu pelo fato de sua produção, além de ser diversificada, é voltada para os países desenvolvidos. Pessoal, quando a gente exporta muito, principalmente produtos de alto valor agregado, e importa pouco, isso faz com que a nossa balança comercial fique favorável. Nossa balança comercial ficando favorável, nós temos mais dinheiro para investir no nosso país, beleza? No caso deles, eles investiram bastante em educação, ciência e tecnologia, além de infraestrutura, beleza? O que ajudou muito no desenvolvimento desses países. Por outro lado, se um país tem uma balança comercial negativa, ou seja, deficitária, esse país só vai começar a ter prejuízos. Tendo prejuízos, vai ter que começar a contrair dívidas e assim pode ficar em um ciclo vicioso, beleza? Ou seja, a balança econômica fica negativa, o que gera prejuízo, o que gera necessidade de dívida, o que faz com que o país tenha que pagar juros. Mantendo a balança comercial negativa, ele vai só afundando, beleza? Exercício 8. Observe com atenção o texto. Industrializados a partir dos anos 60, com indústrias transplantadas de países ricos para aproveitar vantagens oferecidas, mão de obra barata, ausência de legislação antipoluição, facilidade para exportação
e remessa de lucro, etc., esses países rapidamente elevaram o poder aquisitivo da população e capacitaram seus trabalhadores com um bom sistema escolar. Os dados nele contidos se referem aos países do Oriente conhecidos como tigres asiáticos. Melhor alternativa, alternativa C. Exercício 9. Muitos países, especialmente localizados no mundo asiático, apresentam grande avanço industrial. Este fato deve-se principalmente à oferta de mão de obra, às políticas governamentais favoráveis e à especialização inicial em mercadorias que demandam tecnologia tradicional, como têxtil, calçados e brinquedos, além da exportação de bens de consumo e dos altos investimentos externos. O texto faz referência aos países industrializados conhecidos como tigres asiáticos. Melhor alternativa, alternativa B. Exercício 10. Alguns países do Sudeste Asiático superaram o subdesenvolvimento, demonstrando nas últimas décadas grande crescimento econômico. Esses países são denominados de tigres asiáticos e têm se caracterizado ao longo desse período principalmente por apresentarem, melhor alternativa, alternativa E, um grande desenvolvimento industrial impulsionado por investimentos externos. Lembrando que pelo fato desses países terem uma legislação ambiental mais flexível, mão de obra barata e abundante, baixa carga tributária e possibilidade de remessa de lucro para o exterior, as empresas optaram por investir nesses países, beleza? Então, esses países tinham certas características que as indústrias achavam melhor investir nesses países do que em outros. Exercício 11. Os chamados tigres asiáticos são pequenos países industrializados do Extremo Oriente, exportadores de produtos eletrônicos e brinquedos, que atingiram elevados níveis de industrialização na segunda metade do século XX. São fatores econômicos que favoreceram o desenvolvimento alcançado por esses países, exceto. Então, como ele quer a alternativa errada, então a alternativa errada é a alternativa A. Investimento de capital estrangeiro, principalmente alemão e japonês. O erro é que não é alemão, e sim americano. As outras alternativas trazem afirmações verdadeiras. B. Exploração da força de trabalho relativamente barata. C. Modelo econômico que enfatiza o equilíbrio social e a hierarquia. D. Economias voltadas fundamentalmente para o mercado externo. Exercício 12. A arrancada industrial dos tigres asiáticos pós-Segunda Guerra Mundial coincide com a implantação da Guerra Fria no mundo bipolarizado da época. Esse fato só foi possível em virtude, então, melhor alternativa, alternativa C, da ajuda financeira norte-americana por meio do Plano Colombo, uma forma de instalar o cordão sanitário na região, beleza? Lembrando que o Plano Marshall era um plano que ajudava a reconstruir os países europeus e o Plano Colombo é um plano econômico que ajudava a reconstruir ou a ajudar financeiramente os países asiáticos, beleza? Exercício 13. Os países abaixo que implantaram uma estrutura econômica nos tigres asiáticos como forma de desconsiderar o socialismo foram: melhor alternativa, alternativa B, Estados Unidos e Japão, que investiram dinheiro nos países chamados tigres asiáticos. 14. Os tigres asiáticos são países que ocupam, melhor alternativa, alternativa B, o Sudeste Asiático. Pessoal, então aqui nós temos os países do Sudeste Asiático, né? Aí no caso Vietnã, Camboja, Laos, que fariam parte de uma possível terceira geração de tigres asiáticos, né? Que ainda está mais como uma possibilidade, não como um fato em si. E aqui nós temos Singapura, que faz parte da primeira geração de tigres asiáticos.
Aqui nós temos no Extremo Oriente a Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan, que fazem parte da primeira geração de tigres asiáticos. Aqui no mapa nós temos a Mongólia, sendo parte do Extremo Oriente. Às vezes a Mongólia é classificada como parte do Extremo Oriente e às vezes é classificada como fazendo parte da Ásia Central, beleza? E a Rússia faz parte do Norte Asiático, ou Ásia Setentrional. Aqui nós temos o Oriente Médio, aqui nós temos a Ásia Central, aqui nós temos o Extremo Oriente, aqui nós temos o Sul Asiático e aqui nós temos o Sudeste Asiático, beleza? Pessoal, só voltando nesse mapa, aqui nós temos também os novos tigres asiáticos, que são compostos por Filipinas, Tailândia, Malásia e Indonésia, beleza? E nós temos também os novíssimos tigres asiáticos, formados por Laos, Camboja e Vietnã, também conhecidos como terceira geração de tigres asiáticos, porém eles ainda são mais uma possibilidade e não um fato consumado, beleza? Exercício 15. A indústria dos países chamados tigres asiáticos caracteriza-se por apresentar melhor alternativa A, um processo industrial que não passou pelas fases do artesanato e da manufatura, entrando direto nas formas modernas de produção. Exercício 16. Os velhos tigres asiáticos, entre os quais se destaca a Coreia do Sul, apresentaram uma situação bastante original. De simples montadores para exportação, passaram a desenvolver tecnologia e hoje destacam-se como áreas de industrialização avançada. Pode-se apontar como um dos fatores responsáveis por essa transformação, melhor alternativa C. Os investimentos maciços em educação e em pesquisas tecnológicas. Exercício 17. Leia o fragmento de texto a seguir. A partir da década de 80, alguns territórios do Pacífico Ocidental começaram a apresentar altos índices de crescimento econômico e interferência no mercado mundial, sendo por isso designados tigres asiáticos. Os termos lembram agressividade e é exatamente essa a característica fundamental das 4 economias que formam esse grupo. Eles utilizaram estratégia arrojada de atração de capital estrangeiro, apoiado na mão de obra barata e disciplinada na isenção de impostos e nos baixos custos de instalação de empresas. Uma das 4 economias que formam esse grupo é Singapura, melhor alternativa B. Lembrando que a Indonésia faz parte da segunda geração de tigres asiáticos, não da primeira. Sendo que a segunda geração de tigres asiáticos é também conhecida como novos tigres asiáticos. Exercício 18. Inúmeras ocorrências como terremotos, vulcões e tsunamis colocam a Indonésia no noticiário da imprensa mundial. Os fenômenos ali ocorridos adquirem contornos dramáticos em virtude de um conjunto de fatores naturais e ou sociais. Entre esses fatores, é incorreto afirmar que a Indonésia, vamos lá, letra A, localiza-se em uma região de convergência de placas tectônicas, configurando-se como área de elevada instabilidade geológica, verdadeiro. Letra B, figura entre os países mais populosos do mundo, com elevada densidade demográfica em seu território, inclusive em áreas com alto risco de ocorrência de catástrofes naturais, verdadeiro. C. Figura entre os países com alto índice de pobreza, o que leva a uma grande incidência de habitações em condições subnormais, ampliando as situações de risco para a população, verdadeiro também. Então, a alternativa errada é a alternativa D. Integra o grupo dos tigres asiáticos e sofre com o agravamento da degradação ambiental decorrente da exploração acentuada de suas imensas jazidas minerais.
Pessoal, o erro aqui é que a Indonésia faz parte dos novos tigres asiáticos ou segunda geração de tigres asiáticos, e não da primeira geração, conhecida como tigres asiáticos, beleza? 19. A Tailândia atravessa atualmente uma crise econômica na qual estão presentes a desvalorização cambial e a ameaça de desemprego. Entretanto, o país experimentou durante quase 20 anos um crescimento econômico vertiginoso, apoiado prioritariamente na existência de, então, melhor alternativa C, mão de obra barata que garantiu preços competitivos na indústria de bens de consumo. Exercício 20. Os novos tigres asiáticos são países subdesenvolvidos que recentemente, em razão de investimentos estrangeiros, têm atingido altos níveis de industrialização. Os países que formam esse grupo são, então, melhor alternativa B: Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã. Lembrando que alguns autores consideram que o Vietnã ainda não faz parte dos novos tigres asiáticos, compondo uma terceira geração de tigres, ou também chamada de novíssimos tigres asiáticos, beleza? Sendo que eles são mais uma possibilidade e não um fato em si. 21. A principal característica do desenvolvimento industrial dos novos tigres asiáticos é, então, melhor alternativa C: presença de multinacionais e empresas maquiladoras que se desenvolveram a partir de capital estrangeiro. 22. As principais indústrias que se instalaram nos novos tigres asiáticos foram, então, melhor alternativa A: têxteis, alimentícias, de calçados, brinquedos e eletrônicas, já que essas indústrias se aproveitam da mão de obra barata e também do mercado consumidor local, além da exportação de produtos. 23. Um dos principais desafios enfrentados pelos novos tigres asiáticos é, então, melhor alternativa A: conseguir competir com os preços internacionais. 24. Apesar da importância econômica dos tigres asiáticos, o sudeste da Ásia ainda registra grande população rural e baixos índices de desenvolvimento humano. Os novos tigres asiáticos, no entanto, tentam mudar essa realidade. Assinale a única alternativa que explica corretamente esse processo econômico em curso na região. Então, melhor alternativa A: investem na produção de maquinofaturas para exportação. Pessoal, então aqui a ideia é a mesma que a gente já tinha comentado anteriormente, né? Esses países tentam ficar com uma balança comercial positiva. Então, eles precisam vender produtos para o exterior com alto valor agregado e produtos que o exterior tem interesse também, beleza? Eles exportando produtos de alto valor agregado e importando produtos de baixo valor agregado, eles conseguem uma balança comercial positiva. Conseguindo uma balança comercial positiva, eles têm mais em dinheiro para investir no seu próprio país. Se eles investirem em educação, saúde, tecnologia, infraestrutura, o que inclui transportes, eles têm uma grande tendência a ficarem cada vez mais ricos no futuro, saírem da linha da pobreza e se tornarem países desenvolvidos, que foi o que aconteceu com a primeira geração de tigres asiáticos, beleza? Exercício 25. Há algumas décadas, o comércio exterior dos tigres asiáticos era baseado em produtos de baixa tecnologia e qualidade duvidosa. Hoje, com os grandes investimentos no setor industrial, estes 4 tigres são exportadores de produtos de alta tecnologia, deixando para a China e os novos tigres os produtos que consumimos nas lojas de R$ 1,99. Dentre os novos tigres referidos no texto, podem-se citar melhor alternativa E: Tailândia e Indonésia. Exercício 26. A industrialização do Sudeste Asiático ocorreu em 2 etapas. Na primeira surgiram os chamados tigres de primeira geração, que receberam capital do Japão. Na segunda, eles investiram nos tigres da segunda geração.
Assinale a alternativa que lista corretamente os tigres asiáticos de primeira e de segunda geração. Então nós temos que a melhor alternativa é a letra A. Primeira geração, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. Segunda geração, Indonésia, Malásia e Tailândia. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.